Oi, você tá aí? Não desistiu não, né? Então, vou fazer uma pequena recapitulaçãozinha do final do outro vídeo para a gente não se perder, tá bom? O vídeo passado foi o número 2 e este agora é o número 3. E nós terminamos falando assim: contrastes e comparações são outras maneiras de nós descobrirmos verdades em um estudo bíblico. E aí nós vamos começar com os contrastes. O que são contrastes dentro de um estudo bíblico? Contrastes são comparações de coisas que são diferentes ou são opostas no contexto que a gente está estudando ou observando. Então, contraste é uma comparação, mas é uma comparação de coisas diferentes dentro do próprio contexto que está sendo observado. O contraste não ocorre entre as próprias palavras, mas entre os pensamentos ou verdades transmitidas pelas palavras daquele contexto. Vamos ver um exemplo? Paulo dizia: eu oro noite e dia. Quando fala noite e dia, este não é um contraste, mas está mostrando que eu oro 2 vezes ao dia. O exemplo de contraste: eu não oro à noite, mas somente durante o dia. Então este é um contraste. Deu para pegar? Deu para entender? Cada contraste corresponde a um quem, qual, quando, onde, porquê ou como. Você está percebendo que o método, ele vai sempre fazer com que nós façamos estas perguntas ao texto, porque o texto deve nos responder. Ele tem a resposta, ele sempre terá a resposta. Se não estiver ali, está em algum lugar nas Escrituras. Então vamos lá. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, quem é luz? Aqui diz Deus. E se eu fizesse a pergunta, o que Deus é? O texto responderia: é luz. É interessante, quando eu passo por esse texto nas Escrituras, eu lembro de uma viagem que eu fiz de Araraquara para São Paulo. Araraquara é uma cidade no interior de São Paulo. E eu vim ali, tive a graça de viajar com uma cientista. Eu não lembro direito o nome dela, só sei o primeiro, Regina. E nós viemos conversando. E foi interessante a nossa conversa. Ela se queixou do ônibus demorar por pessoas terem ficado atrasando dentro da loja de conveniência, na parada. E aí eu falei assim: eu não acho que as pessoas... me dá licença, posso falar?
posso dizer alguma coisa sobre a sua queixa? Ela falou, pode, claro, fica à vontade. Aí eu falei, não acho que são as pessoas culpadas. Nós estamos no final de um feriado, todo mundo está voltando para casa. Se você olhar na plataforma, tem vários ônibus de diversos lugares. E se você olhar dentro da loja, tem muita gente. Mas se você olhar o número de caixas, são os mesmos números de qualquer dia. Então a loja não estava preparada para receber esse número de consumidores. Aí ela falou, olhando por esse lado, é verdade mesmo. E ali nós começamos a conversar. E aí ela virou lá, quase chegando já em São Paulo, ela falou assim, de um cientista que tinha descoberto uma partícula de luz em tudo, em todas as coisas que ele examinou, que ele pesquisou, ele achou uma partícula de luz e eles colocaram o nome desta partícula de Deus. E olha o que o texto diz. Deus é luz. Então, façamos a pergunta, quem é luz? E o texto vai responder, Deus. E se nós fizermos a pergunta, o que Deus é? Aí a resposta, Deus é luz. É luz. É muito lindo, não é? E o texto diz que em Deus é impossível haver trevas. Muitas vezes as palavras mais, ou no entanto, ou todavia, vai dar uma indicação de que ali existe um contraste, mas nem sempre. Então, leia o texto e leia o texto dentro do seu contexto para ver se tem duas coisas diferentes que ali estão sendo comparadas. Aqui está uma lista de alguns termos de contraste. É bom você anotar. Então, quando aparecer estes termos de contraste, saiba que você vai se deparar com um contraste dentro do contexto que você está estudando. Então, a lista é: contudo, entretanto, porém, se não. Vamos fazer uma tarefa e nós já estamos... essa tarefa já foi feita, mas você pode exercitar. Então, leia novamente 1 João e marque os contrastes que você encontrar. Talvez quando você fez as suas observações, você não fez esse exercício e agora você tem a oportunidade de realizar. Não deixe de fazer. Então, vamos continuar, né? Certifique-se de que o que estiver marcando como contraste não seja apenas palavra contrastante, como sim e não, bom e mal, claro e escuro, mas que seja um pensamento contrastante dentro do contexto. Entendeu? Se você tiver um espaço à margem, você deve escrever o que está sendo contrastado à margem direita na sua folha dos registros das observações. No capítulo 2, no verso 4, nós vamos ver ali um contraste. Aquele que diz que o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso
e a verdade não está nele. Então aqui tem um contraste: mentiroso e verdade. Isso é um contraste dentro do contexto. Que verdade foi revelada neste versículo por este contraste em particular? O que você aprendeu sobre esta verdade que esse versículo revelou? Eu aprendi o seguinte: que quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos e ele está na verdade. Se você não percebeu quando fez a lista, você perceberia agora, não é verdade? O processo faz questão que você não deixe de observar as verdades. Então vamos honrar o contexto? Vamos valorizá-lo? Porque muitas vezes nós achamos que é exercício demais, é trabalhoso demais, mas ele tem prazer. Olha, ele tem prazer em trazer as verdades à superfície e revelar para nós. Como esta aqui. Quem conhece a Deus e guarda os seus mandamentos, nele está a verdade. Aquele que guarda a sua palavra tem sido aperfeiçoado no amor. Olha que coisa mais linda. Deus é muito maravilhoso, Deus é muito lindo, Deus é puro. E Ele faz questão de compartilhar aquilo que Ele é. Deus é amor. E Ele quer compartilhar com você e comigo, com toda a humanidade, Ele próprio. Mas quem vai experimentar? Aquele que guarda a sua palavra. Esse será aperfeiçoado no amor de Deus. Uma outra maneira de descobrirmos verdades que é muito semelhante aos contrastes são as comparações. E nós vamos passar a lista de alguns termos de comparações. Anotem aí. Como, qual, que, do que. E preste atenção, quando eles vêm depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior. Então, esteja em alerta, porque ali vai ter um termo de comparação e vai ter uma comparação dentro do contexto que você está observando. E também outros termos de comparação é que nem, entendeu? Que nem. Comparações, elas lidam com semelhanças. Então, comparações, elas vão lidar com as semelhanças entre os fatos e coisas. Cada comparação responde às questões: quem, qual, quando, onde, por que e como. Muitas vezes a palavra como ou assim como implica uma comparação, mas nem sempre. Mas quando você vê um como ou um assim como, fique alerta, porque ali pode estar
tendo uma comparação que vai te revelar uma verdade dentro do contexto que você vai estar observando. Mas lembre-se de sempre se certificar que você está lendo o texto para ver se tem duas coisas que são semelhantes, que estão sendo comparadas dentro do contexto. Nós precisamos treinar a nossa mente para isso. Nós precisamos nos certificar que nós estamos lendo, não fazendo um caça-palavra, nós estamos lendo com um propósito. Porque estas duas coisas que serão semelhantes, elas trarão para nós verdades. Então, marque as comparações. Eu costumo usar um sinal de igualdade. Lá no contraste, eu costumo fazer um zigue-zague, como se tivesse um raio, entendeu? Mas nas comparações eu faço um sinal de igualdade em cima das palavras. E pego também escrevo a margem direita das minhas folhas dos registros das observações ou num caderno. Faça isso. Vamos ver uns exemplos. No capítulo 1, no verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, o meu andar, comparado com o andar de Jesus na luz, vai me manter em comunhão com os outros. Percebe? Esta é uma verdade que uma comparação está trazendo para nós. No capítulo 2, no verso 2, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, também pelo do mundo inteiro. Então, ele não é apenas a propiciação para o seu pecado, mas para o pecado de todas as pessoas. Então, aí existe essa comparação, o meu, o seu, com o mundo inteiro. Está dando para perceber o que é um termo de comparação dentro de um contexto? No verso 6, capítulo 2, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Então, assim como Jesus andou, eu ando. Esta é uma comparação do andar dele e o meu andar. E isso vai indicar o quê? Isso vai indicar que eu estou permanecendo e que eu vou permanecer sempre nele e ele em mim. O verso 17, ele diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Então o mundo vai passar. E a comparação é que as concupiscências, as soberbas da vida, isso tudo passa. Então ele está comparando o passar do mundo com as coisas que o mundo oferece para nós, também passarão. No capítulo 3, no verso 3, e a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Quem tem a esperança de ver Jesus se purifica como ele é puro. Então, a nossa pureza é comparada à pureza de Cristo. O verso 4 diz: aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, aqui faz a comparação que transgressão
quem pratica transgride. Porque o pecado é a transgressão da lei. No capítulo 3, no verso 8, aquele que pratica pecado procede do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio. Então aqui tem a comparação do nosso praticar pecado e o praticar do pecado de Satanás desde o princípio. Deu para entender? Agora nós veremos, e nós já vimos durante a nossa oficina de treinamento, as expressões de tempo e também os termos de conclusão. O que é expressão de tempo? É igual palavras que dão a ideia de tempo ou sequência de eventos. Elas respondem à pergunta quando, mal, apenas, desde que, cada vez que, sempre que, então, depois disto, enquanto. Então, estas expressões são de tempo. Sempre que você as encontrar nas Escrituras ou na carta de 1 João, faça um solzinho em cima dela, para indicar que ali existe uma expressão de tempo. E é importante, porque, como a gente viu, desde o princípio, e nós vimos que agora o espírito do anticristo já está no mundo. Então é muito importante os termos de tempo, expressões de tempo. Então, marque no texto. Leia 1 João e marque quaisquer expressões de tempo que você encontrar. Se você não fez ainda o seu exercício, a sua tarefa, você está tendo esta oportunidade para fazer agora. Quando você marcar estas expressões de tempo, veja o que você pode aprender observando o quando de algo. Quando Deus está falando? Quando vai acontecer? Quando aconteceu? Veja o que você pode aprender através desta observação. Vamos ver um exemplo, ou alguns exemplos? O que era desde o princípio é uma expressão de tempo, princípio. E o que era desde o princípio? O verbo da vida. Onde que você anotou as expressões de tempo? Onde você percebeu estas expressões de tempo quando você fez a sua observação nos capítulos de 1 João? No capítulo 1, no verso 1, ali está o que era desde o princípio. Então, faça em cima do princípio um solzinho para indicar ali uma expressão de tempo. No capítulo 2, no verso 7, este mandamento antigo. Então, antigo também dá a ideia de tempo. No verso 8, novo mandamento. Esse novo também nos dá a ideia de tempo. No verso 13, conheceis aquele que existe desde o princípio. No verso 14, conheceis aquele que existe desde o princípio. No verso 17, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, eternamente, uma expressão de tempo. No verso 18, já é a última hora.
Então, última hora, no último você faz o solzinho. No mesmo verso, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, faça o solzinho aí também. Você está percebendo a importância das expressões de tempo? Para você se situar na história da igreja, na história do cristianismo, na história da humanidade, nos tempos que nós estamos vivendo e que ainda a terra vai passar? No verso 24 do capítulo 2, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. No capítulo 3, no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Então, em cima do agora, faz um solzinho. E isso é muito importante porque é tão bom saber que eu sou filha de Deus, e quem está dizendo isso é Deus, que revelou para João, e João transmitiu para os seus filhinhos, seus amados, para os jovens, para os pais. Você não se encaixa nesta lista de pessoas que Deus está dizendo: você é meu filho, você é minha filha? E no mesmo verso 2 do capítulo 3, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando? Quando ele se manifestar. No capítulo 3, no verso 8, o diabo vive pecando desde o princípio. No verso 11, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. No verso 14, sabemos que já passamos da morte para a vida. Então, em cima do já, faça o solzinho. No capítulo 4, no verso 3, o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, é presentemente, já está no mundo. Capítulo 5, verso 2. Conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. No verso 20. O Filho de Deus é vindo. Veja quantas verdades Deus teve o prazer de nos revelar através do apóstolo João, para nos dar a segurança da nossa salvação, de passarmos a eternidade com Ele. Seu coração não queima de alegria e também de vontade de passar adiante estas boas novas, esta esperança? Agora nós vamos ver sobre termos de conclusão ou resultado. Igual palavras que expressam uma conclusão ou um resumo de alguma coisa. Então, termos de conclusão é isso. São palavras que expressam uma conclusão ou um resumo de alguma coisa. E nós vamos passar uma lista também, para que você possa perceber os termos de conclusão e as conclusões que o apóstolo faz dentro da sua escrita. Então, anote aí, termos de conclusão. Logo, portanto, por isso, assim, por consequente, pois. Isso quando estiver proposto ao verbo. Então, esses são os termos de conclusão. Se você não fez na oficina de treinamento, eu te convido para fazer agora. Marque os termos de conclusão
nas suas folhas de registro e observação. E certifique-se que a palavra que você está marcando, ela está expressando uma conclusão ou um resumo de um pensamento, de algo que o autor está querendo passar para você. Então, a tarefa é esta. Leia 1 João e marca quaisquer termos de conclusão ou resultado. E também observe que a conclusão ou que o resumo vai estar falando para você. Que verdade ele está revelando para você. Vou também dar alguns exemplos. E esses exemplos que eu estou passando foram o resultado da minha tarefa, do meu exercício. Eu não só pedi para você fazer, mas eu quero que você saiba que eu tive muita alegria e que o meu coração ia transbordando de alegria porque eu estava fazendo junto com vocês. Porque eu acreditava que vocês estavam se dedicando, que você estava sendo disciplinado, que você estava matando a sua sede e se saciando, se alimentando da palavra de Deus. Então vamos lá ver alguns exemplos. Capítulo 1, verso 3, termos de conclusão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós não tivéssemos observado isso lá atrás, quando começamos a fazer a observação do livro, quando nós chegássemos neste ponto dos termos de conclusão, nós perceberíamos o quê? Que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E nós já sabemos que esta comunhão é a vida deles, é a vida de Cristo, é a vida de Deus em nós. No verso 4, estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. No verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. A conclusão, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. No capítulo 3, no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Termo de conclusão, pois o que permanece nele é a divina semente. Outro termo de conclusão, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Percebeu? É conclusivo. Não é suposição, não é achismo, não é eu penso. Deus está nos dando a conclusão, o resultado. Percebeu? Então tá, vamos mais adiante. No mesmo capítulo 3, no verso 23, ora, o mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Viu a conclusão? O mandamento, a conclusão, o mandamento é que creiamos no nome e que nos amemos. Resume tudo. Resume todas as boas novas, resume toda a mensagem que Deus quis trazer ao mundo e que João quis mostrar no seu tempo para os seus filhinhos, para os seus amados, para os irmãos. E chegou até nós estas boas novas.
No capítulo 4, no verso 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia o juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha que lindo! Não é que seremos. A comunhão já nos dá a semelhança de Jesus. Paulo disse aos Romanos que esta é a vontade de Deus, que sejamos semelhantes a Jesus, seu Filho. E aqui nós vemos a coerência da palavra de Deus. Ela não se contradiz. E João, em uma outra época, em uma outra situação, traz a mesma verdade para nós. O que você está achando? Não é bom saber que você já é? No verso 18 do capítulo 4, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Não está dizendo que não tem a salvação, está falando que não é aperfeiçoado. Pode ser ainda aperfeiçoado. Mas percebeu a conclusão? No verso 20, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 5, verso 2. Concluímos: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Como? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Capítulo 5, verso 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quantas vezes eu vi pessoas dizerem que é difícil. Ai, como é difícil. Não é. Não é. Exercite-se. Faça musculação espiritual para que você possa ter músculos espirituais. E aí você vai ver que não é, porque Deus revelou através de João que os seus mandamentos não são penosos. Perceberam? No verso 6, porque o Espírito é a verdade, é Ele quem dá testemunho. Então, Deus está dizendo porque o Espírito é a verdade. E Ele dá testemunho a respeito de Jesus. Então, podemos crer. No verso 9, ora, este é o mandamento de Deus que Ele nos dá acerca de seu Filho. Então, Ele está concluindo. Ora, o que o termo de conclusão está nos mostrando? Ele está nos mostrando que a partir da comunhão com Ele, com Deus, com Jesus Cristo, fomos capacitados para obedecer e amar, e nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus e que amamos a Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, eu não tenho outra palavra para dizer. É magnífico. O Evangelho é realmente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que
crê em Jesus Cristo. É a força do abatido, do cansado. É a esperança dos desesperançados. É tudo que o ser humano precisa. Deus, Jesus Cristo, apresentado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Depois, nós vimos os temas dos capítulos. E este, para mim, é um dos pontos cruciais do método indutivo. Você precisa ler o seu capítulo novamente. Se você não fez, eu te convido, faça. Você vai ficar fascinado com o resultado das verdades que vão surgindo diante de você, e até você crer. E quando você crê, você pratica. Não é só pôr um nome, não é só dar um nome. É conhecer a verdade de Deus, é receber a verdade de Deus ali diante dos seus olhos. Uma coisa que a gente pensava que só os escritores, só os comentaristas tinham o privilégio de receber, mas nós, pessoas comuns, é para todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. E o arrependimento só vem quando nós temos consciência de que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Então, nós precisamos ler novamente o capítulo e nós vamos precisar dar o tema para cada capítulo da carta de 1 João. E também precisamos fazer o sumário, precisamos fazer o resumo de cada um deles, para que a nossa mente fique ali cheia do conteúdo da primeira carta de João, que nos dá certeza da salvação. Olha que coisa mais linda. Você nunca vai precisar ficar ali bolando, pensando, qual capítulo, que tema para esse capítulo. Não. Por que você não precisa? Porque tudo que você tem que fazer é deixar que o livro ou que o capítulo revele o tema, o sumário para você. Pois está ali. Deus colocou ali. O Espírito Santo iluminou João inspirou e ilumina-nos hoje para que nós encontremos as verdades. Um estudo da folha dos registros de observação permite uma observação mais profunda do capítulo, porque nós fizemos foi uma visão geral. Agora nós estamos afunilando, estamos olhando um contexto menor, que é do capítulo. Então, nós vamos nos aprofundar mais. E conforme você reavalia o capítulo, você talvez vai perceber a necessidade de mudar o tema do capítulo, porque um estudo mais apurado revelou uma maneira mais clara de resumi-lo. No entanto, o nosso estudo tem sido bem feito. Eu acredito que você fez bem feito, porque eu fiz bem feito.